Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui no Atos da Aprovação. Hoje a gente vai pegar um conceito de literatura que, olhando de fora, parece super teórico e meio chato, mas que, na verdade, é uma máquina de fazer pontos na hora da prova. Vamos desvendar a intertextualidade e descobrir como usar isso a nosso favor. Imagina a seguinte cena. A gente tá rolando o feed, de boa, e de repente cruza com uma propaganda famosa ou uma charge que faz uma piadinha com texto clássico. E aí, deu pra pegar a referência na hora? Porque se essa referência passa batida, sinto muito, mas pontos preciosos acabaram de ralo abaixo. As bancas amam pegar essas coisas do nosso cotidiano, tipo memes e anúncios, pra atestar exatamente isso. E pescar essas referências é literalmente o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Bom, para organizar nossa análise, o roteiro de hoje tá bem direto. Ponto 1. Os conceitos centrais. 2. O arsenal direto. 3. Paródia versus paráfrase. 4. Pastiche e casos especiais. 5. Estratégias pro Enem. E 6. Aquela folha de cola marota. Então, bora direto pro conteúdo. Começando pela base de tudo. Seção 1. Os conceitos centrais. Sabe aquela história de que nada se cria, tudo se copia? Bom, na literatura a gente diz que nenhum texto nasce do zero. A intertextualidade é exatamente isso. O fenômeno onde todo texto dialoga, constrói em cima ou até reage a textos que vieram antes. Quem sacou isso primeiro foram teóricos como Julia Kristeva e Mikhail Bakhtin. Mas para a prova o que a gente precisa saber é simples. Tem que reconhecer o texto de origem e entender o que o texto novo está fazendo com ele. É aí que está o pulo do gato. E aqui a gente vê perfeitamente onde a banca tenta derrubar os candidatos. Na intertextualidade explícita que a gente vê na esquerda, o jogo é aberto. O autor entrega a fonte de bandeja, tipo, como dizia Machado de Assis. Fácil, né? Mas olha a implícita, na direita. Aqui, a origem fica escondida. É quando um comercial usa a mesmíssima estrutura de um soneto de Camões, mas não avisa ninguém. Se a gente não tiver uma boa bagagem cultural, a referência simplesmente evapora e a questão inteira vai para o espaço. Agora que a base tá firme, vamos ver como isso aparece na prática. Seção 2, o arsenal direto. A forma mais básica e transparente de intertextualidade é a citação. É quando rola aquela reprodução direta ou uma referência bem clara a um texto, autor ou obra, dando nome aos bois. A citação joga limpo. Nas redações e provas dissertativas, ela geralmente está ali para dar aquele peso no texto, funcionando como um baita argumento de autoridade. Para ilustrar, pensa na citação textual, tipo, ser ou não ser escreveu Shakespeare, ou na referencial, segundo Machado de Assis, a natureza humana é assim e assado. E tem até na publicidade, tipo, usar a frase bíblica, tudo é vaidade para vender um seguro de vida. O esquema aqui é que o Enem ou qualquer outra banca não vai só perguntar o que é uma citação. Eles vão querer saber a função dela ali no texto. O autor citou isso para mostrar autoridade, para ser irônico, tem que ficar de olho nisso. O segundo item do nosso arsenal é a alusão. Essa é uma referência indireta a outro texto, a um personagem ou até a um evento histórico, só que sem citar a fonte. E muito cuidado com a alusão porque ela é bem sorrateira. Como ela não dá nome, se a gente não tiver o repertório cultural afiado, a mensagem passa voando por cima da cabeça e a gente nem nota. Esses exemplos mostram bem como a alusão depende da nossa leitura de mundo. Falar em calcanhar de Aquiles é fazer uma alusão mitológica a um ponto fraco. Mencionar um pacto fáustico remete à literatura, indicando consequências desastrosas. Chamar a chefia do escritório de Grande Irmão alude ao livro 1984, do George Orwell. E dizer que um projeto é um Titanic corporativo é uma alusão histórica a um fracasso que já estava na cara. A pegadinha clássica das bancas aqui é colocar numa alternativa que houve uma citação explícita, quando na verdade era só uma alusão escondidinha. Chegamos no chefão da nossa análise, seção 3, o duelo entre paródia e paráfrase. De longe, esse é o par que mais cai nas provas e o que mais confunde a galera. Para entender isso de vez, vamos fixar um texto clássico na cabeça. Aquela abertura famosíssima do soneto de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Todo mundo conhece, certo? Guarda bem essa base literária para o próximo passo. Olha que espetáculo essa comparação. Na esquerda, a gente tem a paráfrase. Seria algo como, o amor é uma chama invisível, uma dor que não é percebida por quem a sente. Percebe como a paráfrase reescreve o texto com outras palavras, mas mantém o sentido literário e romântico inteirinho aí? Agora dá uma olhada na paródia na direita. Imagina um anúncio de analgésico mandando assim, amor é fogo que arde sem se ver, mas agora você tem como tratar. Aqui a poesia foi totalmente subvertida. O tom romântico virou uma piada comercial, quebrou a nossa expectativa na hora. Colocando as duas lado a lado, a diferença grita. A paráfrase está preocupada em preservar o sentido. A intenção dela é fidelidade, clareza, mantendo um tom neutro. Inclusive em questões de interpretação de texto, aquela alternativa perfeitinha que resume o texto base é quase sempre uma excelente paráfrase. Já a paródia, ela quer subverter. A ideia é fazer humor, criticar, usar ironia. É por isso que ela é a rainha absoluta das charges, dos memes e até de obras geniais como o Macunaíma. Vamos avançar e deixar as coisas ainda mais interessantes. Seção 4. Pastiches e casos especiais. O pastiche é tipo aquele primo respeitoso da paródia. Ele imita o estilo de um autor, de uma época inteira ou de uma obra específica, mas sem nenhuma intenção de fazer crítica ou de debochar. O pastiche é muito mais uma homenagem, sabe? Um exercício estético puro.
Compara só as intenções. Enquanto o pastiche imita de forma respeitosa para homenagear, mantendo um tom neutro, a paródia pega essa imitação e usa para subverter, para fazer graça ou criticar algo com um tom bem ácido. Pensa em alguém escrevendo um texto novinho, usando exatamente aquele estilo denso e reflexivo da Clarice Lispector só para homenagear a autora. Isso é pastiche. Se usasse o estilo para tirar sarro da linguagem dela, aí viraria paródia. Fixar isso evita cair feio naquelas questões que tentam confundir homenagem estética com sátira. Agora a gente muda a chave para modo total de estratégia de prova. Seção 5. Estratégias táticas para o Enem e grandes vestibulares. O Enem tem basicamente 4 jeitinhos de cobrar isso da gente. Primeiro, misturando texto verbal com imagem, aquele padrão clássico das charges. Segundo, botando 2 textos para dialogarem ali, um de frente para o outro. Terceiro, pedindo puramente para identificar qual é a obra de origem. E o quarto padrão, que é o queridinho deles, cobrar o efeito distintivo. A banca não quer saber se a gente decorou nomes de teorias. Eles querem testar se a gente pescou qual foi a mensagem nova que essa referência gerou ali na hora. E para não ter erro, aqui vai o raciocínio tático de 3 passos. Passo 1. Bater o olho e identificar o texto original. Passo 2. Ver qual é a ação do texto novo. Ele está citando, fazendo alusão discreta ou escrachando numa paródia. E, finalmente, o passo 3, identificar o efeito que foi criado por essa referência. Fazendo esse raciocínio estruturado, fica ridículo de fácil e eliminando aquelas alternativas absurdas que dizem que o autor está só copiando a obra original, quando, na verdade, ele está claramente subvertendo para fazer uma crítica. Chegamos à nossa consolidação de ouro. Seção 6, a folha de cola. Esse é o resumo ideal para tirar aquele print salvador e revisar na véspera do exame. Passando rapidinho para cravar na mente. Citação. Origem transparente e direta. Alusão indireta. Depende 100% do nosso repertório. Paráfrase. Reescrita fiel que mantém o sentido original. Nossa grande aliada na interpretação. Paródia. Subversão pura para gerar humor ou crítica. Pastiche. Imitação de estilo só como homenagem, sem tom de crítica. O grande segredo dessa reta final é simplesmente não deixar a banca confundir paráfrase com paródia. E para blindar as pontas soltas, muita atenção a esses casos especiais. A epígrafe, que é aquela citação charmosa de abertura nos livros. A intertextualidade temática, que é quando 2 textos falam do mesmíssimo tema, mas sem se citarem. A interdiscursividade, que é usar o jargão de uma área em outra, tipo fazer um poema cheio de termos jurídicos. E um detalhe bem óbvio, mas que cai em prova: plágio é crime, é roubo de ideias não declarado. Já a intertextualidade é um diálogo super legítimo, intencional e essencial da nossa linguagem. O que deixa a gente com uma reflexão poderosa no fim das contas. Da próxima vez que um texto cair na nossa frente, seja estudando em casa ou no meio da prova, a grande pergunta é: quem é que está realmente falando aqui? É só a voz do autor ou tem o eco de uma outra obra escondido naquelas entrelinhas? Enxergar esses ecos é pegar a chave da aprovação. Bom, pessoal, para garantir que essa teoria toda vire ponto garantido na prova, tem um material completinho com várias questões do Enem comentadas, esperando todo mundo no link da bio e no comentário fixado. Não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no Atos da Aprovação e ativar o sininho para continuar recebendo essas análises táticas. Lembra sempre, a aprovação é só uma consequência inevitável para quem usa a estratégia certa. Um grande abraço e até a próxima análise.